Bom dia. Quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, servos e servas, amigos e amigas, com uma paz no nosso Senhor Salvador. Glória a Deus, aleluia. Eu sou o obreiro Antônio Carlos, glória. Amados irmãos e irmãs, abriremos nossas Bíblias em Mateus 19, versículo de número 7, versículo de número 10. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe ele então: porque mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio, o repúdio. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza a vós corações, vós permitiu repudiar a vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação e causa de outras, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disse-lhe seus discípulos: se assim é a condições do homem, relativamente à mulher não convém casar. Mateus 19, versículo de número 7, versículo de número 10. Glória! A lei de Moisés por Jesus. O divórcio traz o seu significado tanto antiológico quanto representativo. O rompimento e a divergência, a desunião que resulta na ruptura e a separação definitiva dos cônjuges e dos laços matrimoniais do casamento. A questão é antiga, sendo que encontramos já mencionada no livro de Deuteronômio, capítulo 24 e verso 1. O divórcio presente na lei de Moisés. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisas indecentes, far-lhe uma carta de repúdio e lhe dará a sua mão e o despedirá de sua casa. A tal autorização se justifica em virtude da natureza do coração, sendo que os israelitas do tempo de Moisés era um povo de dura servidão, razão pelo qual existia essa possibilidade citada, o exemplo da antiga Mesopotâmica, que no que se refere à prática do divórcio, a mesma contempla a iniciativa pelo homem quanto pela mulher, pois ambos era permitido a realização deste rito. No caso da mulher, era responsável ou era possível, porém, dependente da execução taxativa, a solicitação do divórcio era feita da maneira simbólica, verbalmente. Tu não és mais a minha esposa, ou tu és mais o meu marido. No entanto, de acordo com o Código de Hammurabi, no caso da mulher solicitar o divórcio e ser comprovada que ela não detinha comportamento adequado naquele momento que embasasse seu pedido, ela era severamente punida com a morte por meio de afogamento. Apesar do Código de Hammurabi não prever expressamente
que uma mulher pudesse pedir o divórcio, mas se assim o fizesse, justificando ter desenvolvido uma versão por ela adotado, a recusa de ter relação sobre acusação grave, neste caso haverá uma investigação sobre o comportamento da esposa e o fato motivador do pedido da esposa. Se constatada a má conduta do marido e a mesma fosse notária, a mulher era autorizada a voltar para a casa do seu pai, inclusive com seu dote. Isso se dava, por exemplo, nos casos em que o marido desenvolvesse prática homossexuais. A lei de Moisés permitia que o homem ou o marido israelita repudia sua mulher em determinado momento, como, por exemplo, a mulher ser incapaz de gerar filho, possuir defeito físico, fluxo irregular de sangue durante a sua menstruação. E caso um israelita casasse com uma mulher com esse perfil, poderia assinar um documento de divórcio e mandar embora de sua casa. Jesus, ao ser questionado sobre o assunto, supere ao mesmo tempo delimita a questão da possibilidade do divórcio, autorizando somente caso de um cônjuge cometesse relação sexual ilícita. Vide solteiro versus fornicação. Tudo para evitar a grande demanda de repúdio da carta de divórcio, fundamentada e justificada, por exemplo, em defeito físico na mulher. Amados irmãos, na carta de Moisés ele deixou bem claro: casamento só pode ser desfeito por traição, fornicação, adultério. Só, mais nada. Que estava acontecendo muito casamento desmanchado, muito divórcio, muito casamento desfeito. Aí o Senhor implantou a lei paralela à lei de Moisés, mas não desfazendo a lei de Moisés, acrescentando um resultado perfeito para os casamentos ser duradouro, que naquela época o casamento estava sendo desfeito muito fácil. Glória. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, que eu amo demais, a Nenezinha, que já está abençoado. Peço que o Senhor abençoe esse local onde eu oro, prego, evangelizo e ganho alma para o reino do Senhor. Eu e a minha esposa maravilhosa que eu amo, a Nenezinha. Senhor, peço que o Senhor continue com a potente e poderosa mão do Senhor estendida sobre a minha borracharia, Senhor, aonde o Senhor envia todos os meus fregueses, todos os meus fornecedores, aonde o Senhor me dá meu sustento físico, terrestre, meu sustento humano, mas também o Senhor me dá meu sustento espiritual, aonde o Senhor me mantém de pé, Senhor, aonde a minha oficina é o segundo trono do Senhor, aonde a minha oficina é o altar de sacrifício do Senhor, aonde a minha oficina eu só vou com o Senhor, eu só permaneço na minha oficina por cada presença do Espírito Santo na minha vida, por cada presença do Senhor na minha oficina, onde o Senhor colocou um anjo na direita, na esquerda, para frente e para trás, para quando os malvados, meus adversários, se levantarem com olho grande, olho gordo, inveja, contenda, porfia, ira, emulação, mentira, fofoca, ira, ódio, cairá por terra em nome de Jesus. Oh, glória a Deus.